Diogo Wendling começou seu primeiro empreendimento aos 20 anos de idade e, ao decorrer de sua vida, viajou aos mais diversos países. E nos Estados Unidos, estudou e trabalhou na área de enogastronomia em Santa Bárbara, Napa Valley, na Califórnia. Em 2010, resolve investir na sua cidade natal, apostando no setor de enogastronomia, e inaugura o Território do Vinho, a primeira adega bistrô de Campo Grande. Revolucionando o mercado, foi vencedor de vários e importantes prêmios. Diogo Wendling é o nosso entrevistado de hoje. Olá, você está no interview do programa Festas e Eventos TV e hoje eu vou entrevistar um jovem de sucesso, Diogo Wendling. É isso mesmo, né? Wendling. Isso mesmo, Zé. Nome famoso nessa área enogastronômica. Mas antes de começar a nossa entrevista, Diogo, eu gostaria de saber, já que nós vamos falar de vinhos, vamos falar de rótulos, eu queria saber como é que você se rotula. Um empreendedor, um empresário, um amante de vinhos. Como é que você vê a tua carreira? Eu acho que você tem uma carreira. Eu acho que a vida é sempre em movimento, né? Eu comecei como um apreciador de vinhos, realmente focado muito no vinho. Hoje eu acho que eu me rotularia como um empreendedor mesmo, realmente que empreende em busca de novos negócios. Bacana. E o seu negócio tem quanto tempo já? Mas eu vejo que você olha para ele como novo negócio todos os dias. Sim. O Território está com um pouco mais de 5 anos. Nasceu em maio de 2010. E está sempre se renovando, a gente nota isso. Sempre se renovando, sempre inovando, sempre mudando, em constante mudança. E como é que surgiu a sua paixão pela gastronomia? Foi tudo muito de surpresa para mim, né? Porque eu não era muito envolvido, apesar de meu pai já ter restaurantes, e meu pai e minha mãe sempre serem interessados bastante em gastronomia, em viagens, mas eu fui descobrir isso mesmo nos Estados Unidos, quando eu mudei para lá em 2007. Será que não estava latente já em você, inconscientemente? Eu acho que sim, até o próprio desejo dessa questão do restaurante, que eu me identifiquei muito rápido, até porque foi meu primeiro emprego nos Estados Unidos. A primeira coisa que eu pensei foi: eu quero trabalhar no restaurante. Então eu acho que realmente tinha dentro de mim isso e fica guardado. E aí depois de adulto, eu acho que a gente acaba tendendo para esse desejo que ficam guardados dentro da gente. Aí você teve essa experiência nos Estados Unidos, em Santa Bárbara, aonde mais você... E em Napa Valley, que foi onde foi a principal experiência, né? Eu mudei para Santa Bárbara em 2006 e aí eu fui para Napa Valley em 2007. Foi onde eu fui estudar viticultura, enologia e trabalhar em restaurante, E como é que foi vivenciar isso? Como é que foi essa experiência? Foi bem diferente do que eu imaginava, porque eu achava que era muito glamour por trás de tudo isso. E aí eu descobri que não, que é muito mais simples. Diogo, quando você fala que é um mundo simples, é o mundo do trabalho da terra, das uvas, cepas que falam, é isso? Cepas. Né? Então, de tudo isso, mas tem um outro lado do glamour dos restaurantes, que você trabalhou em restaurantes que iam pessoas famosas. Me fala um pouco desse outro lado também. Tem bastante, principalmente nos Estados Unidos. Então, tem os restaurantes estrelados Michelin, um restaurante que eu trabalhava, que era a Trattoria Mole, que foi meu primeiro restaurante. A dona era muito amiga da Oprah Winfrey, então ela frequentava o restaurante, a gente fazia jantares para ela na casa dela, que era lá em Santa Bárbara, Montecito, que era bem bacana. Não só ela, mas vários outros artistas frequentavam, porque Montecito, que era o município, foram de todos os globais, o pessoal de os Hollywood. Globais de lá. Os globais de lá se mudavam para lá porque eles queriam ficar mais tranquilos, não queriam muito paparazzi, não queriam muito acesso, muita mídia, então eles ficavam na cidade de Montecito, que é uma cidade bem pequenininha, que fica a 40 minutos de Los Angeles. Então os restaurantes de lá, os principais restaurantes recebiam todo esse público. Então tem um glamour muito grande por trás de tudo isso. Por trás do glamour, você tem muita exigência. Sim. Então a exigência era muito grande, da questão que eu te falei, você não podia dar um espirro, a posição da xícara do café, como você batia a tua porta, o seu uniforme, como você se portava, as taças, os talheres. Tudo isso faz diferença, né? Tudo isso faz diferença. E coisa que a gente não vê muito aqui. Aqui a gente só vê em restaurantes realmente de altíssimo nível em São Paulo. E você trouxe essa experiência para Campo Grande e você denominou essa experiência de Território do Vinho. Como é que você chegou nesse nome? Foi assim, resumindo, foi meu irmão que deu esse nome, fantástico. Acho que a gente ficou debatendo bastante. A gente estava tendo uma Mas foi muito feliz o nome, hein?
Ele é turismólogo, ele trabalha com turismo, então ele falou, Diogo, vamos explorar os diferentes terroirs, os territórios do vinho. E aí chegou no nome, a gente falou, ponto, acabou, não tem mais nada, é um território do vinho. E a gente explorou desde a marca, logo e até a questão dentro do próprio território, usando bastante. Eu acho que hoje é um nome muito forte, quando se fala, parece que realmente é uma rede, você fala território do vinho, então a gente foi muito feliz. É um território, meu jovem, é um território seu que você conquistou com muito sucesso. Que trouxe experiência dos Estados Unidos, como você falou, mas você também teve em outros países. Você conseguiu agregar tudo isso para trazer tudo dentro do território? Quais os outros países e o que você trouxe? Eu acho que o território realmente é um pedacinho de cada lugar que eu acabei passando. É muito focado nos Estados Unidos e na cultura do vinho da Califórnia, principalmente, que é muito mais moderno do que o velho mundo que a gente chama. Passei pela França, visitei várias regiões vinícolas na França e principalmente na Itália também, onde eu fiz várias viagens, conversei com alguns produtores e visitei sempre muitos restaurantes. Então, todas as vezes que eu viajo, tanto para fora do país quanto para dentro do país, eu vou em busca de restaurante, eu vou ver as vinícolas, eu vou conhecer. Certo, porque do jeito que você está falando, parece que ele visitou tudo isso para montar o território. Não, ele visitou tudo isso, mas ele continua viajando. Você não para de viajar, né? Não Recentemente você estava na Europa agora? Cheguei agora em maio, que eu estive na França, fiz a parte da Borgonha, fiz Provence, Châteauneuf du Pape. E sempre ligado no teu negócio e... Sempre, todas as viagens, é muito louco. Isso eu também, meu pai ele sempre também foi muito curioso e ele sempre fala, Diogo, olha que você entrar no restaurante, olha tudo dentro dele. Então às vezes as pessoas se incomodam, eu entro dentro do restaurante, eu viro a cadeira para saber a marca da cadeira, eu quero saber a marca que é do equipamento dele, eu entro dentro da cozinha, eu chamo o maître, eu chamo o chefe de cozinha, eu olho o talher dele, eu olho a taça, o prato, eu olho tudo o que está acontecendo. O cardápio principalmente, olha para poder saber qual que é o conceito da casa. Eu fiz essa pergunta, mas eu vou voltar um pouquinho nela. Por que você decidiu empreender numa adega gourmet? Nós já falamos um pouquinho lá, estava latente, era inconsciente, mas definitivamente você escolheu isso como negócio e hoje você atua 100% nisso. Como é que você chegou nisso? Bom, eu me formei nos Estados Unidos em viticultura e enologia com ênfase em marketing do vinho pela Universidade de Napa Valley. Vim para o Brasil em janeiro de 2010. Meu projeto não era nem território do vinho, era produzir rótulos próprios em diferentes países do mundo e vender com esse rótulo próprio aqui no Brasil. Certo. Só que eu não consegui chegar nesse objetivo por falta de investidores. Então aqui em Campo Grande, até um amigo meu me sugeriu abrir uma adega de vinhos para a gente poder conseguir conhecer o mercado local e como que funcionava tudo isso. A princípio eu fiquei resistente por causa do clima de Campo Grande, do mercado. Como é que funciona isso? O Brasil, que não tem uma cultura, hoje acho que já até tem bem mais que antes, mas não tinha uma cultura tanto de consumir vinhos e um calor desse infernal. Foi uma coisa meio assim para deixar pensativo? Bastante, mas aí eu encarei o seguinte, eu falei, o país, o Brasil, ele sempre acaba, ele acaba copiando as tendências do que acontece lá fora. Se na Europa isso já existe há mais de 1000 anos, os Estados Unidos é muito forte nos últimos, vamos dizer, 30 anos que o vinho pegou realmente muito forte nos Estados Unidos, eu sabia que ia chegar de qualquer maneira aqui no Brasil. E eu também utilizei alguns estudos, que é do Euromonitor, que faz esses estudos anualmente sobre o mercado de vinhos, e eu via que ele vinha crescendo 20% ao ano, e que era uma tendência. E a gente até acredita que a tendência seria vinho rosé, branco ou espumante por causa do clima. Certo. Mas não tem nada a ver. Aqui o que vende é vinho tinto mesmo. Próprio lá no território pode estar o maior calor que as pessoas tomam vinho tinto. E é uma questão cultural. Eu acho que tem que mudar. Eu acho que tem que adaptar o vinho ao clima nosso. Então, eu acho que a tendência também vai ser agora começar a aumentar a venda de vinhos brancos, rosés e espumantes. Mas eu acho que começa pelo vinho tinto, a pessoa vai se apaixonando, depois ele vai indo para outros territórios. Né? Até se sentir seguro, porque ele acha que vinho branco e rosé não é vinho, que vinho bom é vinho tinto, e é uma bobagem, não tem nada disso. É feito de uva, o processo é praticamente o mesmo, tem a levedura, tem que fermentar, tem a criação do álcool. E o vinho branco é tão bom então quanto o vinho tinto? Se não for melhor, alguns vinhos, claro, não tem como comparar uvas, tinto branco, vinho branco, vinho tinto, rosé ou espumante. Cada um tem sua característica. Você tem que comparar dentro do seu nicho. Os vinhos brancos tem vinhos bons e ruins, tintos também. Sim, então tem vinhos brancos que tem são lógica, muito superiores. Tem lógica que você está falando. Tem lógica, tá certo. Meu jovem, mais um pequeno intervalo e já estamos voltando rapidinho aí. De volta ao nosso intervalo, tem uma pergunta aqui, Diogo, que eu gostaria de saber.
Quando a gente vai no território, a gente se sente super bem. Os ambientes são super legais, né? São ambientes diferentes. Me fala como é que você constituiu, como é que você fez essa mágica e deixar tudo acertadinho assim. Cada ambiente do território, desde a entrada, a lareira, foi um ambiente que eu me inspirei em algum lugar que eu passei ou principalmente que eu trabalhei. Então a lareira foi do restaurante do Bricks, que eu trabalhei em Napa Valley. A mesa comunitária foi do restaurante Bottega. O bar já foi da Trattoria Mole. E algumas outras partes de lá foram de vinícolas que eu visitei, que eu falei, nossa, que genial isso. E eu sempre busquei muito aconchego. Eu acho que o ambiente ele tem que ser acolhedor, ele tem que ser aconchegante, para poder deixar a gente à vontade. Eu sempre me preocupei muito com isso, em deixar o meu cliente à vontade para ele poder curtir, porque o prazer é dele e não é nosso, a gente está ali para poder trabalhar e proporcionar o melhor prazer para ele. Com certeza. Vamos falar agora dos rótulos, né? Da alma da casa, do território. Quantos rótulos vocês trabalham, quais você acha mais importantes e os melhores, enfim? Hoje a gente trabalha com 500 rótulos de vinho, são 11 países. Então é uma gama bem variada. Se você for analisar para um restaurante, inclusive a gestão de tudo isso é bastante complicada. Eu sou muito focado nos vinhos italianos, apesar do consumo aqui no Mato Grosso do Sul ser muito voltado para Chile e Argentina, né? 60% tem essa cultura maior aí, né? Tem. As pessoas ainda não chegaram a explorar o velho mundo. Eu acho que quanto mais eles começarem a viajar e descobrirem novos rótulos do velho mundo, eles vão ver as características que eles têm lá e que tem muito mais história, tem muito mais coisa por trás. Então, meus favoritos são a Itália, principalmente a região de Toscana, que eu gosto muito. Tem um vinho lá que é o Tinganello, que para mim esse você é o meu favorito. Pode indicar? Eu posso indicar. Então tá bom. E como é que funcionam os vinhos de taça? Tem uma máquina que a gente trouxe dos Estados Unidos, que chama Wine Station, eu trouxe de Napa Valley, que a empresa até chama Napa Technology, que ela serve 8 vinhos em taça. E ela é uma máquina de autosserviço, então o cliente pode colocar o cartão ali, se servir, são 3 tipos de degustação, e aí a gente está toda semana trocando os rótulos, então você pode harmonizar cada prato que você for jantar lá com um tipo de vinho. E pode ter várias experiências, né? Várias experiências. Muito bacana. Agora vamos falar um pouquinho de uma área que você investe muito, que é a área de gestão. Quantas pessoas hoje trabalham no território do vinho? Hoje são 35 colaboradores. Tudo isso? Tudo Caramba, é muita gente, é bastante. Cara. E como é que faz para ter uma gestão assim que eu vejo que você vai lá, os seus colaboradores são sempre atentos, eles estão com um atendimento super legal. Como é que, para funcionar isso de uma maneira bem, o que tem que fazer? Conta para nós, conta o segredo aí. Tem que liderar por exemplo, mais nada. Então, se você quer o melhor, você tem que ser o melhor. E eles têm que enxergar isso, não adianta só você falar isso. Então, eles têm que se inspirar em você. Como que eles vão se inspirar em você? Então, você tem que estar super capacitado, tem que estar muito antenado, tem que estudar muito. Motivado. Tem que estar muito motivado, tem que trabalhar bastante. E eles têm que sentir que você é um parceiro deles, que você está ali para poder ajudar eles, é o que eu falo. Eu estou ali para poder ajudar eles a conquistar o sonho deles. E eu conquistando o sonho deles, eles me ajudam a conquistar o meu sonho. E a gente tem um propósito, a gente não está ali para poder ganhar dinheiro. Tanto que quem me conhece sabe que eu nem fico olhando o caixa. Eu fico sabendo o meu faturamento no final do mês, quando virou já o mês. Eu estou preocupado com a experiência do cliente. Se ele realmente saiu de lá satisfeito, feliz, se o prato estava na temperatura certa, se o vinho estava legal, se ele gostou do coquetel novo que a gente criou, se o ambiente está aconchegante. Tanto que a hora que eu entro dentro do território, eu já vou direto no ambiente, vendo como que está, olhando o olhar dos clientes e percebendo como que está aquela experiência. Ah, você fica ligado nisso? Eu fico ligado nisso, é na experiência. Então tem que proporcionar uma experiência. Eu falo que o território é a Disney. Então tudo tem que ser um encantamento. As coisas têm que acontecer quase que perfeitamente, mas a gente não consegue, é claro, e falha bastante. Mas eu acho que a gente vem tendo os nossos acertos e eu acho que o cliente tem reconhecido também isso. Não é fácil trabalhar na noite, né? Não, não é. Não é para qualquer um. Não é. Não é. É bastante trabalhoso. Tem que ser profissional. É muito desgastante, é difícil, são altas horas, dorme pouco, não é fácil não. Então, na verdade, não é mais do que profissional, tem que gostar muito do que faz, tem que ter paixão pelo que faz. A gente procura selecionar as pessoas lá pela paixão, para saber se realmente elas gostam do que ela faz. Porque senão elas não vão conseguir fazer bem feito e sim, também vão certeza. fazer, se fizerem bem feito, vão fazer por muito pouco tempo, porque vai chegar uma hora que vai cansar. Com certeza. E o que levou o empreendimento a ganhar o Prêmio Nacional de Inovação? Tudo isso que você já falou, mas o quê?
Principalmente as inovações tecnológicas, a Wine Station foi um dos quesitos, a automação comercial, então ele tem a casa toda automatizada, a parte de iluminação, som, televisão, as câmeras. A nossa gestão é inovadora, porque a gente utiliza a metodologia que chama MEG, que é um modelo de excelência em gestão. Então a gente tem várias ferramentas de acompanhamento, a disseminação da cultura organizacional entre todos os gestores e colaboradores, o envolvimento de todos nessa gestão. Eu acho que as inovações dos pratos... Tem muito treinamento nisso aí, não tem? Isso é até um quesito de inovação, porque a gente faz reuniões todos os dias. Então, das 4 às 4h30, reunião dos gestores. Das 5h30 às 6, reunião dos gestores com os colaboradores. Uma vez por semana tem um café da manhã de reunião junto comigo. Então, a diretoria com todos os gestores. Isso não falha, vai todos os dias e comigo toda semana e não falha. No começo eles eram muito resistentes, falavam assim, olha, reunião não serve para nada, não tem por que a gente continuar com isso, perda de tempo. Agora eles falam assim, a gente precisa da reunião, que horas vai começar, vamos envolver todo mundo, porque é a hora que você troca ideia com o colaborador. Até porque você já vive reunido também, que você já quebrou todas as paredes de lá, né? Então fica todo mundo na mesma sala. Já quebrei então já tem uma paredes. Reunião aí todos os dias, né? Quebrou as barreiras. Já quebramos as barreiras. E aí logo depois do PNI, que é o Prêmio Nacional de Inovação, que inclusive foi o ano passado, esse ano veio o MPE estadual, que a gente ganhou a etapa estadual na categoria Gestão e na categoria Inovação, e aí a gente foi para a etapa final em Brasília, competindo nacional com 54 mil empresas. Ô, louco! E aí o território do vinho foi agraciado como o primeiro lugar na categoria de serviço de turismo, em gestão, de competitividade. Parabéns, e destaque em inovação. Parabéns. E não também é para qualquer um não, hein? Pela metodologia do MEG, que é da FNQ, a metodologia do FNQ, que é o MEG, que é o modelo de excelência em gestão. Então o grande diferencial do território são as pessoas. Realmente, são as pessoas, mas não só as pessoas que trabalham lá, que são um grande diferencial, mas os clientes nossos que frequentam a casa. Bacana. E para encerrar nossa entrevista, nós vamos ter mudança no cardápio em breve ou não? Vamos. Conta um pouquinho aí. Fala Eu estou trabalhando em cima disso, está chegando um novo chefe consultor para cá, que vai trabalhar algumas nas mudanças do cardápio, vai continuar no foco da cozinha italiana. A gente realmente vai dar uma melhorada nas nossas massas, alguns risotos, algumas carnes, para realmente estar sempre inovando, estar mudando, porque a gente tem muitos clientes fiéis que vão na casa 2, 3 vezes por semana e que sentem essa necessidade de realmente ter algo novo. E da mesma maneira que a gente faz com a nossa carta de drinks, que muda quase que diariamente. Então hoje a coquetelaria que a gente exerce no território é ímpar e não tem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente sabe disso e foi um esforço muito grande a gente poder conseguir chegar nisso. Então a gastronomia também tem que acompanhar, assim como a adega já vem acompanhando, era o último passo que faltava. Para o território ficar mais especial. Para ele ficar mais especial, para vocês clientes se sentirem mais à vontade ainda lá. Então, Diogo, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelo presente do território para Campo Grande e para o Mato Grosso do Sul. Vou ficando por aqui e volto em breve num próximo interview com mais um entrevistado. Até lá! Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o empresário Kenneth Correia. Ele tem uma empresa que é amiga da CCMS. Kenneth, prazer recebê-lo aqui. Queria saber um pouco mais da sua empresa, o que ela faz e também depois falar da ACC. Opa, com certeza. Zé, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite também, né? A minha empresa é o Grupo WTW, um grupo que tem um histórico de 10 anos atuando com tecnologia e marketing para a internet. Então, basicamente, a gente ajuda as empresas a construir o seu primeiro site, a ganhar a sua presença na internet e captar cada vez mais clientes. Que bacana. E como é que está esse mercado? Tem necessidade? Os empresários estão apostando nisso ou não? Ou a crise atrapalha? Como é que você está vendo isso? A gente consegue perceber a crise afetando vários setores, mas a internet tem uma possibilidade, um caminho fantástico, porque a gente consegue atingir com menor custo e mais maneira de comprovar o resultado, os clientes. Então, mesmo na crise, as empresas têm investido cada vez mais. Ok. Além de sites, o que mais que vocês fazem na empresa? São várias empresas dentro do grupo, né? Exato. Me fala um pouco mais sobre elas. O grupo hoje tem 3 empresas. A gente tem uma empresa muito focada em pequena e microempresas. Então a gente conseguiu criar produtos de baixíssimo custo e alto potencial de resultado para pequenos negócios. Certo. A gente tem uma outra empresa que é uma agência de marketing digital, a 80/20, focada em clientes de maior porte. E a gente tem a gestão ativa que trabalha com desenvolvimento de websites.
Ok, quando você fala mídias sociais, é o Facebook, Instagram, essas coisas assim? Exatamente. A gente ajuda a empresa a ter, por exemplo, uma presença profissional nessas redes sociais, postando conteúdo com frequência adequada, falando uma linguagem que é positiva e que fala alto para o público daquela empresa e ajudando ela principalmente a captar os clientes que estão ali usando a internet. Bacana. Agora vamos para a ACCMS. O porquê que o grupo WTW é uma empresa amiga da ACCMS? Zé Max, a gente tem a empresa há 10 anos hoje. Se eu não me engano, deve ter 8 anos que somos empresas amigas. Né? Você sabe que hoje em dia é difícil o governo conseguir atender todas as necessidades e cobrir todas as demandas sociais que a gente tem. Então, iniciativas sérias como a da ACC é o que a gente sempre procura para apoiar. Acredito que seja uma forma da empresa devolver um pouco para a sociedade os resultados que ela obtém. Então, para a gente é interessante encontrar parceiros, a gente considera parceiros estratégicos para a gente, inclusive porque até as atividades de internet da ACC, a gente que apoia, o site, por exemplo, as doações online, então para a gente é muito interessante ter essa parceria com eles. Bacana, e para encerrar nossa entrevista, eu gostaria que você contagiasse a pessoa que está lá em casa, o empresário, o empreendedor, enfim, aquela pessoa que quer ajudar a ACC. Vocês têm essa experiência, uma experiência positiva, como você está me relatando aqui, mas eu gostaria que você contagiasse as pessoas de casa. Com certeza. Para o empresário, como eu disse, é importantíssimo encontrar instituições sérias e que tenham um trabalho comprovado. A ACC não só tem anos de história atuando com as crianças com câncer, mas como ela já tem uma comunidade hoje de apoio. Então você, empresário, além de ser uma empresa amiga, pode ter certeza que isso não vai matar o teu orçamento, a crise não é motivo para deixar de fazer esse apoio e fazer essa ajuda, mas como você pode pessoalmente se dedicar para apoiar a instituição. Então convido você a participar desse hall de empresas que hoje são as empresas amigas da ACCMS. Legal. Kenneth, obrigado pela entrevista, por esse depoimento, e eu quero convidar você então, depois desse convite, já que o Kenneth fez bem contagiante aí, né, que você também participe e seja uma empresa amiga da ACC. Eu vou ficando por aqui e volto no próximo interview. Até lá!